é o engano do feminismo. Nós somos enganadas. Estamos sendo enganadas por um vendedor inescrupuloso, maldoso, que nos convenceu de que o padrão de Deus não é o certo. Não, você se submeter a um homem, imagina. Não, você viver uma vidinha de dona de casa, não, imagina. Isso está errado. E nós caímos nesse engano em muitas áreas da nossa vida. Às vezes, talvez não seja nenhuma coisa muito clara para você. De você falar, não, eu não sou feminista, Deus me livre, eu não sou... Mas às vezes a gente pode ter incorporado um padrão aqui, um pensamento ali, uma ideia ali, aceitar, falar, não, é verdade, né? Mulher tem que ser livre, mulher tem que ter liberdade, mulher tem que buscar o que ela quer. A bendita frase que a gente mais ouve, né? O lugar de mulher é onde ela quiser. Mas não, a Bíblia fala o quê? Que o lugar da mulher é onde Deus colocou. O lugar da mulher é onde Ele estabeleceu. E o padrão de Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso. E nós, às vezes, a gente acaba entrando nessa conversa fiada de vendedor. E quando você olha, você fala, eu não preciso disso para a minha vida. Eu não preciso entrar nessa conversa fiada, eu não preciso aceitar esse produto fajuto e mentiroso. E quantas de nós não estamos caindo nesse conto do vigário, né? E o que acontece com essa ideia do feminismo? Que a gente vai tratar para frente detalhadamente, vamos ver direitinho como que aconteceu. Mas essa ideia é uma ideia de liberdade. É isso que a gente ouve. Que a mulher precisa ser livre, ela precisa ter autonomia, ela precisa se libertar das correntes do machismo, do patriarcado, blá, 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 blá. E quanto mais autônoma, mais independente, mais forte, mais corajosa, mais empoderada, melhor você é. E isso é uma mentira da serpente, porque isso questiona o padrão de Deus. Essa ideia de liberdade, ela questiona, ela coloca em dúvida, porque foi o que a serpente fez com Eva. Ele falou, não é assim que Deus disse? Não é desse jeito? E quando a gente para para pensar, mas então a mulher tem que estar calada na igreja? Misericórdia, que horror! Que coisa retrógrada, que coisa antiga, imagina. Isso aí os tempos mudaram, a gente tem que se adaptar à nossa cultura. Mulher hoje fala em qualquer lugar, entra e sai de qualquer lugar. E o que acontece? Distorce a Bíblia, distorce o padrão de Deus, distorce o que Cristo quer para nós. E a gente acaba remoendo isso na cabeça e de repente refletindo nas nossas atitudes. Né? De repente a gente está lá, meio irritada com alguém que fala diferente. Ai, não gosto de falar assim comigo. De repente você está se sujeitando a situações, querendo se impor em situações que não é para você se impor. De repente você está trazendo isso para o seu relacionamento com seus filhos, com o seu marido, com os seus amigos, mostrando uma personalidade, mostrando uma postura que não condiz com o padrão de Deus. Então, o que a gente precisa refletir hoje, que liberdade é essa? Que liberdade é essa que o feminismo traz? Será que é uma liberdade verdadeira? Ou será que a gente está vendo, está refletindo hoje na nossa vida, uma confusão, um medo, uma insegurança? Você vê as pessoas mais perdidas do que encontradas, né? Mais soltas na vida e cheias de dúvidas, cheias de medo, cheias de temores, do que com a certeza da palavra. Porque olha como a Bíblia nos traz a segurança de ser quem somos. A Bíblia nos coloca num lugar pleno, num lugar próprio que Deus estabeleceu. E nós queremos sair desse lugar. Não, esse lugar não está muito bom, esse lugar está errado. Esse lugar de andar em submissão, esse lugar de andar com espírito humilde, manso, esse lugar de andar debaixo de uma liderança masculina, não, eu não quero isso. Então, a gente ouviu uma conversa mentirosa, e isso ao longo de todos esses anos, né? Isso ao longo da nossa geração. A gente está ouvindo isso, eu acredito que de uns 20 anos para cá, a coisa se reforçou muito mais, né? Teve uma expansão muito maior e a gente está vivendo a tal da chamada terceira onda aí. E a gente está vendo uma coisa muito mais escancarada
do que do início, desde os primórdios dessas filosofias. Mas o quanto disso nós absorvemos? Então, eu queria que você refletisse aí na sua cabeça o que você pensa de você, do seu comportamento, da sua postura. O que será que está fora do padrão que Deus estabeleceu para a mulher? Onde será que a sua feminilidade foi contaminada por uma filosofia, por uma ideia mentirosa, enganosa, que distorce o padrão de Deus para a mulher, para a vontade de Deus para a sua vida? E é isso que o diabo faz. Quando a bondade de Deus ela é colocada em dúvida, a mulher começa a questionar a sabedoria de Deus. Então, o padrão de Deus entre homem e mulher, vivendo em unidade, dois seres entre si interligados, complementares, que os dois juntos expressam a glória perfeita de Deus, quando essa bondade de Deus ela é questionada, ela é colocada em dúvida, a gente até rejeita. Fala, não quero isso. Não quero a vontade de Deus para mim. Eu quero viver da minha maneira, da maneira que o meu contexto hoje impõe, da maneira que o meu contexto hoje me dá essa liberdade de viver como uma mulher independente. Então hoje a gente precisa parar para pensar, será que essa liberdade ela é uma liberdade real ou é uma liberdade enganosa? Ou realmente as interpretações bíblicas estão todas erradas e o que a gente vive hoje é o que é o verdadeiro? Será que Deus errou? Será que Deus não pensou em 2019? Será que escapou para ele? Como estaria a mulher hoje? Eu acredito que não, né? Então, eu queria colocar umas perguntas, fazer um quadro para a gente pensar num comparativo da nossa vida hoje, feministinha, de mulheres que não aceitam andar em submissão ao marido, não aceitam ter uma vida dedicada à vontade de Deus, ao querer de Deus, e só quer pensar na carreira, só quer pensar no sucesso no mundo, só quer pensar nas conquistas pessoais, e vivendo a minha vida, não, é com Jesus que eu estou vivendo, eu estou vivendo isso com Jesus, bem grudadinha com Ele. Mas talvez você está vivendo bem fora do que Ele projetou para você. E às vezes você está questionando o que Deus desejou para você. Então, se a gente for pensar numa liberdade feminista, o que a liberdade feminista ensina hoje? Vamos fazer 2 parâmetros. O que a liberdade feminista traz de bom para a nossa vida? Em primeiro lugar, ela questiona os padrões de Deus. Ela pergunta, não, Deus jamais faria isso. Deus jamais deixaria a mulher subjugada, humilhada, a mulher esquecida, acabada. Porque quando a gente ouve esse discurso sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, sempre vão colocar que, nossa, Deus esqueceu da mulher. E isso a gente vai comprando essa ideia. Olha, será mesmo que Deus esqueceu? Porque não tem nenhuma autora bíblica, né? Deus não é mencionado como feminino, só como masculino. De repente você começa a pensar em questões que começa a botar em xeque. Quem escreveu, quem falou, aí a cultura. Ah, não, isso aqui era 5.000 anos atrás, então hoje tem que ser diferente. Então, essa liberdade, ela questiona Deus. E a gente não pode viver dentro dessa liberdade que questiona Deus. Nós temos que viver numa liberdade que se submete a Deus. Porque sabe que o padrão dele, que é aqui, é muito perfeito, é muito santo, é muito certo. É inquestionável esse padrão. E essa liberdade a gente só encontra onde? Em Cristo. Somente vivendo nossa liberdade em Cristo, a gente consegue compreender, se submeter, aceitar e amar o padrão de Deus. E desejar o padrão de Deus. Eu quero viver conforme o que Deus estabeleceu para a mulher. Eu quero amar o que Deus estabeleceu para a mulher. Porque eu sei que o que Ele estabeleceu é perfeito, é lindo, é a vontade dele. Então, na nossa liberdade em Cristo,
ela esclarece os padrões de Deus. Ela abre os nossos olhos para compreender a vontade de Deus para as nossas vidas e a gente se sente em paz e confortável e não quer briga com ninguém. E não quer choque com ninguém. Nós queremos simplesmente viver a nossa liberdade em Cristo, sabendo que o que Ele estabeleceu é o plano perfeito de Deus. Outra coisa que a liberdade feminista, né, ela traz, ela gera mulheres amarguradas. Para pensar, quantas de vocês conhecem alguém no trabalho, na escola, na família, quando fala sobre os homens, meu Deus, parece que sai um veneno de dentro do coração da pessoa. Porque o problema é o homem. Porque os homens são horríveis. Porque eles... Você sente até arrepia. Meu Deus, mulheres amarguradas. Amarguradas, porque não conseguem encontrar seu lugar em Deus, não conseguem encontrar seu lugar em Cristo, e acham que destilam veneno na culpa do outro para se sentir melhor. E quando você ouve um tipo de palavras, um tipo de termos que falam, gente, a gente tem que ter compaixão desse tipo de pessoa, porque isso só gera amargura de ser mulher. Eu não queria ser mulher, porque mulher só sofre, porque mulher é oprimida, porque mulher sempre está lá no final da fila, e a gente que se sacrifica, e a gente que... E de repente você olha, você vai ouvindo, você vai adaptando esse tipo de amargura e sendo contaminado por ela. Pessoas amargas, que não aceitam ser quem são, que não aceitam, não entendem que Deus me fez mulher. E o que significa ser mulher? A gente vai ver com a pessoa mais chique dessa igreja. Mas na nossa liberdade em Cristo, a amargura ela é lançada fora. Na nossa... Oi. Pode. À vontade. Peraí, só um pouquinho. Eu acho que a gente, aprendendo com vocês, né, óbvio, e acho que a gente tem uma coisa muito importante, assim, na sociedade também, né, porque o que a gente vê hoje realmente é sempre os homens, as mulheres, assim, falando muito mal dos homens, e onde a gente vai tem isso, né, e ontem eu fui comprar uma coisa numa venda que eu sempre vou, no mercadinho, e eu conheço um casal lá, né, estava um outro rapaz lá conversando justamente sobre isso, né? Eu não sei bem o que eles estavam conversando. Eu sei que eles me chamaram para conversar e eu estava até com pressa, né? Mas eles falaram assim, olha, a gente tá conversando aqui sobre, justamente sobre a mulher e o homem, né? Aí eu falei assim, olha, não fala disso para mim não, porque eu vou ser bem sincera, eu tenho dó de vocês. Porque as mulheres são terríveis. E eles ficaram assim, pasmos, que eu tava falando, ele, nossa, sério? Então assim, eu acho que realmente a gente não tem que defender, a gente sabe quem a gente é, né? Que a gente realmente tem uma particularidade assim, que não é muito agradável aos homens, né? E a gente sempre fica falando que o homem é que faz, a gente vai ajudar, né? Toda essa feminilidade que tem aí, não é feminilidade, como chama? Feminismo. O feminismo, né, é acabar com a estrutura do homem, né? Então, acho que a gente tem uma parte fundamental, a mulher cristã na sociedade. É bem isso. Você vê, a filosofia, a ideia, ela está tão enraizada na nossa era que um homem ouvir isso se choca, fala o quê? Uma mulher que defende os homens? Uau, nunca vi isso mais na vida. Por quê? Nós estamos absorvidos por esse encantamento de que os homens não prestam, eles são terríveis. E eu odeio ser mulher porque eu queria ser homem, porque se eu fosse homem eu seria um campeã e vencedora e maravilhosa igual eles são. E não é nada disso. Então hoje a gente tem que parar de querer disputar com eles, porque não tem disputa, não é uma briga, não é... É complemento. Complemento é totalmente diferente de disputa. Então, ao contrário das mulheres amarguradas, que a liberdade feminista ela impõe,
A liberdade em Cristo, ela gera mulheres piedosas, amorosas e acolhedoras. Então, são mulheres que, quando você fala, têm amor a oferecer, têm compaixão para oferecer, e é uma vida piedosa sincera, não é uma mentira. Quantas de nós já não tivemos a necessidade de conversar com alguém, de estar com alguém, de ser ajudada por alguém que exala o amor de Cristo, e não o ódio pelos homens, não o ódio pela sociedade, pelo machismo, pelo patriarcado. Muito do que é questionado sobre o feminismo é isso, que o feminismo de hoje, né, a terceira onda, ele não contribui, não ajuda a mulher em nada, não ajuda, não tem nada prático que faça com que verdadeiramente ajude a mulher. Não, é só falar secretaria, berro, escândalo, só isso. Não tem nada de efetivo que ajude. Enquanto uma mulher que tem uma liberdade em Cristo, ela é amorosa, ela é acolhedora, ela é conselheira, ela é forte, ela consegue ajudar, ela consegue ser plena sendo mulher e sendo submissa a Deus. O terceiro ponto é o que a Mari falou, que essa liberdade feminista, ela torna os homens confusos. Pensa hoje como os homens estão. Eles estão perdidos. Eles não sabem. Peraí, posso falar? Posso fazer? Quem sou eu? Quem não sou? Confundiu a posição que Deus estabeleceu para o homem. E é isso que traz todo esse caos que a gente vive hoje. Porque os homens se perderam. Eles estão numa crise de masculinidade sem fim. Existem até livros aí de especialistas já querendo entender esse fenômeno. Porque é tanta liberdade, que ao invés de libertar, aprisiona. E quando a gente vive essa liberdade em Cristo, os homens se tornam seguros da sua posição. Quando o homem está seguro de que ele é o cabeça, de que ele foi estabelecido por Deus para ser o líder do lar, para ser aquele que vai levar a glória de Deus da casa dele, da família dele, para o mundo, refletir em Deus, ele está seguro, ele sabe quem ele é, e ele sabe que ele tem uma auxiliadora do lado dele, e não uma rixosa contendeira que fica o dia inteiro. Não. Então isso traz segurança para eles e acaba com esse complexo que eles estão vivendo hoje, de não saber mais nem se pode abrir a porta do carro, não sabe se... Que nem o caso que a Esther publicou lá do Gabriel, confunde. E agora, eu posso fazer? Eu não posso. Eu já vi um artista, um dos homens mais bonitos do mundo, solteiro, falando assim, olha, eu tenho medo de chegar numa mulher e ser acusado de assédio. Eu não sei mais se eu posso manifestar que eu estou interessado nela. Porque vai que eu falo alguma coisa e ela diz, machista! E sai correndo. Imagina. Então é isso que hoje a gente está refletindo dentro das nossas vidas. E às vezes é um pedacinho só uma coisinha pouca que talvez você viva e que pode estar trazendo essa complicação, porque a gente está perdida na mentira do feminismo. Essa liberdade, ela levanta rivalidade contra os homens. A gente quer guerra. A gente vai brigar. Nós vamos para as cabeças, porque eu sou capaz, eu tenho inteligência, eu tenho autonomia, eu posso, os mesmos direitos, os mesmos valores. Tá bom, querida. Tá bom. Em nenhum momento, eu nunca achei nenhum versículo na Bíblia que diz que a mulher é incapaz. Mentalmente, pelo menos isso não. Então, para que brigar? Para que confrontar? Para que querer liderar em áreas que Deus determinou que é para eles? Para que querer tomar posições de que Deus não estabeleceu para você? Sendo que na sua distinta feminilidade você consegue expressar a glória de Deus. É distinto, é próprio nosso. É meu, foi o que Deus colocou em mim, foi o que Deus colocou em você. Então, para que eu vou querer abrir mão disso para brigar com o outro e tomar o lugar do outro? Então, quando a gente tem essa liberdade em Cristo, as mulheres, elas são auxiliadoras e andam em santa submissão. Elas conseguem ter uma disposição mental
de servir, de seguir, de andar, de dar essa cobertura, esse apoio, essa rede de apoio atrás dele. Ela não precisa brigar pela posição. Ela não precisa lutar com ele dentro de casa. Ela sabe que quem Deus colocou ali, ela sabe que pode confiar e ela sabe que pode, andando debaixo dessa santa submissão, principalmente ajudar muito mais ele a estabelecer o lugar dele. Então não precisa da gente ter guerra, a gente não precisa brigar, tá bom? Deus colocou você, Deus colocou o homem. Deus colocou a mim, mesmo solteira, vivendo a minha feminilidade, Deus colocou homens em volta de mim, onde eu possa exercer uma santa submissão com eles, tranquilamente, sabendo a minha posição de mulher. Também ela gera ódio aos filhos, chegando até o assassinato. O que é esse assassinato que a gente vê hoje? Dentro do ventre, mata. Não. Filho, para minha vida agora, não, obrigada. E isso com a maior frieza que existe no coração, sem a menor culpa. Porque para tirar a culpa, desqualifica o ser, né? Então aquilo ali não é um ser humano. Aquilo ali é um aglomerado de células. Então se você desqualifica, tira a humanidade de quem está dentro de você, então não é assassinato. Ok, tá tudo certo. Mas essa é a liberdade feminista. Você é tão livre, tão livre, tão livre, que você não precisa ter responsabilidade nenhuma sobre os seus atos. Nenhuma. Se o corpo é seu, você faz o que quer. Mas quando a gente tem uma liberdade em Cristo, essa liberdade ela gera mães que educam e instruem seus filhos no temor do Senhor. É totalmente diferente. É uma mulher que aceita uma gestação, independente se faz 10, 15 anos do último filho, independente se tem dinheiro na conta ou não, independente de qualquer circunstância. É uma mulher que vai gerar, vai amar e vai criar no temor do Senhor. E por último, é uma liberdade que gera frustração nos afazeres do lar. Pensa numa mulherada que detesta cuidar de casa. Que tudo é um peso, tudo é uma dor, tudo é um Deus me livre, que não tem prazer na própria casa. Porque não tem prazer no cuidar, não tem prazer no zelo, não tem prazer em nada. Tudo é ruim. Ah, é muito cansativo. Ah, ninguém me ajuda. Ah, queixas e queixas e queixas e mais queixas. Isso é liberdade? Isso é ser livre? Quando a liberdade que nós vivemos em Cristo traz em nós o prazer de servir, o prazer de cuidar, de ser aquele ideal de mulher de Provérbios 31, que administra a sua casa com tanta destreza, com tanta sabedoria, que nem sente o peso, não sente o cansaço, que é capaz de administrar uma casa, cuidar de filhos, às vezes trabalhar externamente e cuidar do corpo, cuidar da saúde, ter uma vida mental plena, ter um corpo saudável, ter uma mente de Cristo, e não sente. E fala, olha, a minha vida flui, porque eu tenho uma liberdade tão grande em Cristo, que eu tenho prazer na minha casa, eu tenho prazer nas minhas coisas, eu tenho alegria na bagunça, nos brinquedos espalhados. Eu entendo que esse é o plano de Deus para a minha vida, eu aceito esse plano de Deus para a minha vida, e eu quero exercer esse plano de Deus para a minha vida com o maior amor possível no meu coração, porque foi isso que Deus estabeleceu, porque o padrão dele é lindo, e não um padrão de queixa, de dor, de reclamação, eu queria escapar dessa palavra, mas é o padrão do mimimi, que a gente só ouve ultimamente, né? Então, o que eu queria trazer nesse primeiro momento para vocês é isso. Vamos tentar pensar, onde que eu estou buscando esses padrões na minha vida, e quão longe de Deus eu estou? Quão longe de Deus será que eu estou no meu padrão? Daquilo que Deus estabeleceu para a mulher, para o ser feminino. Então agora a gente pensando no próximo passo, onde a gente precisa voltar.
como a gente precisa ser redimida em Cristo para conseguir andar nessa plena vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Obrigada, Sassá, sua linda. Pois é, minha gente, quando você olha esse quadro, o que você pensa? Lascado, né? Eu também acho que a gente tá lascada mesmo. Tá lascada desde lá do Éden, né? Porque lá as coisas começaram a dar errado. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que a gente precisa tratar disso aqui na IBD? Por quê? Porque eu acho que justamente nós que somos cristãs, e a gente vai fazer o máximo possível para trazer aquilo que Deus originalmente pensou para nós, né? Porque isso é ser cristão, nós queremos saber a opinião de Deus para a nossa vida. Então eu acho que vai ter momentos que você vai falar assim, ai, que bruxa horrorosa. Você vai querer me bater por aquilo que a gente vai tratar aqui, porque a gente vai tratar de coisas delicadas, né? A gente vai tratar de submissão. E todo mundo já se oriça, né? Não dá sim. E eu que sempre achei que eu nunca fosse feminista, quando eu li o livro que é a base do que a Tati vai falar sobre a história do feminismo, eu chorei, porque eu falei, eu tô tão bem. E eu me vi também como uma feminista em alguns pontos. Então, se você estiver lutando com isso, brigando com isso, é normal, tá? Tá dentro do esperado. Porque o que nós queremos é uma chamada à fé. E a fé é uma coisa que não vem de nós, ela é de Deus. Então, se não fizer sentido para você no primeiro momento, tudo bem. Continua lutando aí, pede para Jesus te ajudar, segura na mão de Deus e vamos, juntas, porque a gente precisa de ajuda, né? Mas eu quero perguntar para vocês, por que a gente precisa tratar disso na EBD? Por que a gente escolheu o termo redimida? Nessa questão, né, o que a gente vai fazer então? Como que a gente vai resolver essa situação? Como a gente vai responder essas perguntas e trazer uma nova visão, mais bíblica, por favor, para essa questão do que é o ser feminino? Nós queremos tratar no IBD vários assuntos que foram algumas sugestões que vocês mesmos trouxeram para a gente, como qual é o papel da mulher na igreja, qual é o papel da mulher na família, o que é essa questão de submissão, o que não é, isso é legal, isso não é. A gente vai falar sobre a identidade feminina em Cristo, porque apesar de Jesus ser menino, nós temos, e a gente vai ver agora o que é essa, um pouco, do que é essa feminilidade em Jesus Cristo, porque apesar dele ser menino, ele tem para nos falar sobre o que é um ser feminino. A gente vai tratar sobre trabalho, carreira, sobre sexo, sobre organização da casa, e nós queremos fazer uma abordagem bem ampla. A gente vai ter também, se tudo der certo, uma médica para falar com a gente sobre TPM. Quem nunca, né? Quem não tem, né? Tem, então. Venha na IBD, né? Porque a gente vai tentar tratar dessas coisas de uma maneira bíblica e... Muito bem. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que é redimida? Por que feminilidade redimida? Quem sabe o que é redimida? É como se a feminilidade estivesse morta e ela está sendo puxada, renascida. Isso, exatamente. Com redimida, a gente quer dizer o seguinte, que alguém pegou a nossa feminilidade e jogou na lama. E aí, o que nós, como cristãs, precisamos fazer? Pegar essa feminilidade e trazer ela de volta. É como se ela estivesse cativa, como se ela estivesse morta, como se ela estivesse na roça, como morreu. Não está mais. E aí a gente precisa trazer essa feminilidade, a gente precisa reaver essa feminilidade, né? Reabilitar, tornar puro. E eu acho... E o mundo que não conhece Deus, que vive sem Deus, que vive sem os parâmetros de Deus, diante de uma história enorme de opressão feminina, porque aí eu tenho que dizer, eu tenho que concordar, né?
Gente, criança, mulher, terceira idade, é tudo oprimido, porque é tudo minoria. Ninguém quer ficar velho, porque começa por aí. A gente não quer ficar velho. Então a gente fala assim, terceira idade, minoria oprimida. As crianças não sabem se expressar, não pagam conta, não tem vez nem voz. Ninguém leva muito em consideração e oprime. E tem mãe que aborta, e tem mãe que joga a criança no lixo, e tem mãe que maltrata, tem mãe que mata a criança. Existe isso. Então, mulher, criança, idoso, tudo minoria. Então, houve sim ao longo da história, né, uma opressão. E o feminismo é uma resposta a isso. Só que a grande questão é que a gente não tem que abraçar a ideia do feminismo. Como a Sassá falou, é uma tentativa que deu ruim também. Deu ruim, porque não leva em consideração o plano de Deus. Então, nós queremos trazer essa feminilidade aos pés da cruz e entender isso melhor. Mas eu quero perguntar uma outra coisa para vocês. O que Deus fez que não é bom? Não, ele fez sim. Fez sim. Então, será que foi Deus que fez o pecado? Eu vou ler o texto, ó. A Bíblia aqui. E disse Deus, o Senhor, não é bom. Tá vendo que Deus fez uma coisa que não é bom? Então, Deus fez uma coisa que não é bom. Ele fez, na ordem da criação, o homem primeiro. Aí ele olhou e falou, não é bom. Por que ele fez uma coisa que não é bom? Não, ele falou que não é bom que o homem esteja só. E por que ele fez só o homem, então? Para ver a necessidade de uma complementação. Exatamente. Existe uma didática de Deus aí. Ele faz o homem e fala, não é bom que ele esteja só. Alguém gosta da solidão? Alguém gosta de ficar sozinho? Só um pouco, não muito. Uma solitude, assim, para manter um pouco da nossa sanidade mental. É tudo bem. Mas... Então, mas se você vivesse sozinha, abandonada no mundo, sem pai nem mãe, sem lenço, sem documento, sem pai nem mãe, sem filho, sem casa, sozinho. Aí não, né? Então, era essa, exato. E olha só, e ainda Adão estava num jardim, sem pecado, estava ali, casa, comida, roupa lavada, tá tudo certo lá, tudo que ele precisava, estava lá no jardim. E ele viu que não era bom. Por que não era bom? Porque Deus queria mostrar, através da criação da humanidade, isso ele faz no Gênesis 1, ele fala, quando Deus começa a pensar assim, vamos pensar, como que a gente vai fazer uma representação física palpável? Ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí Gênesis 1 fala que Deus fez o homem e a mulher, está em Gênesis 1, 26, Gênesis 1, 26, Deus pensando, ele fala, vou criar o homem e a mulher, mas na hora da criação mesmo, ele cria primeiro o homem, e ele fala, não é bom. Por quê? Isso quer dizer que apenas a masculinidade, o ser humano do sexo masculino, o homem, sozinho, não é bom. Não é bom. Mas aí tem toda a história, né, lá de Gênesis, você pode ir na sua casa, Gênesis 1 e 2. Chega então o grande momento de que Deus, enfim, cria a mulher. Aí, qual é? Quando Deus olha, ele fala o quê? Isso é muito bom. Porque o que não era bom, se torna muito bom. E isso é muito importante, porque em o processo anterior de todos os dias da criação, Deus fala, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. A única coisa que Deus fala, não é bom, é para a solidão do homem. E a coisa muito boa que Deus faz é a criação da mulher. Por quê? A Trindade, nosso Deus trino, quando ele decide representar-se a si na criação, ele usa a masculinidade em Adão e a feminilidade na Eva. Essa é a razão da gente olhar na EBD, por que nós precisamos de uma feminilidade redimida? Para voltar para esse padrão de Deus, que não é um padrão do mundo, que não é um padrão baseado
numa luta social de classe das oprimidas que vêm como as salvadoras querendo nos tirar da lama, né, nos salvar da nossa condição precária de femininas. Não, diante de Deus, os dois, homem e mulher, juntos vão representar esse Deus trino, essa imagem de Deus. E uma das coisas que Deus faz para mostrar, como bênção desses dois juntos, é uma bênção, que é, lógico que ele vai abençoar com a bênção, que é a bênção de ser fecundos. E aí eles vão ter a oportunidade de criar um outro ser, a partir da misturinha desses dois. E isso é uma grande bênção, porque, e é isso que Efésios vai falar, existe um mistério, uma coisa maravilhosa entre o relacionamento de homem e mulher, porque ele representa Deus, ele multiplica Deus. Mais do que multiplicar pessoas, ele deve multiplicar a imagem de Deus, né, para o mundo. E aí a grande questão é que a gente tem que pensar no nosso papel como mulher, solteira, adolescente, casada, viúva, não importa, né? Porque os casos isolados, pessoais de cada pessoa, se eu sou solteira, se eu sou casada, se eu sou viúva, se eu sou divorciada, a condição em que você está nesse momento, não anula o seu papel feminino, porque ele se desdobra num monte de funções e num monte de situações diferentes. Mas a gente precisa pensar o que é essa feminilidade divina, e essa é a nossa proposta ao longo desse semestre, tratar dessas coisas. Mas eu quero também falar uma coisa. Essa aí é uma definição de feminilidade do John Piper. E na verdade eu fiz um Frankenstein dela, porque ele lançou um livro maravilhoso em 91, faz bastante tempo. E não tem esse livro em português, mas ele é um negócio desse tamanho assim, falando sobre feminilidade e masculinidade, porque como nós, né, somos atrasados, essa discussão já está acontecendo há muito tempo lá nos Estados Unidos. E a primeira definição é mais ou menos isso. E para as últimas definições, um pouco mais que ele está usando agora no final, eu fiz uma mistura que é dele também. Porque tem um trabalho, alguns movimentos muito importantes que depois ao longo a gente vai conversar sobre esses movimentos que vão tratar sobre o que é feminino. Tem livros muito bons falando sobre isso, né? Levando em consideração essa questão de que essa complementariedade entre homens e mulheres é que reflete de fato a imagem de Deus. E eu quero que a gente leia junto lá. O coração da verdadeira feminilidade madura está à liberta disposição de glorificar a Deus de maneiras que não seriam demonstradas se não houvesse a feminilidade. Bem, o que chama a atenção primeiro de vocês nessa frase? Quero fazer algumas observações, mas eu quero ouvir vocês. O que mais chama a atenção? Glorificar a Deus, exatamente. E aí, como cristãos, glorificar a Deus é o mote do John Piper, né? Tudo tem que glorificar a Deus, tudo tem que colocar a glória de Deus. Mas é verdade, porque a imagem de Deus, a criação, ela revela quem Deus é. A nossa pessoalidade, os indivíduos, a diversidade, isso revela quem Deus é. E é impossível a gente olhar a natureza e falar assim, veio de uma explosão, claro. Claro que sim. Não, isso veio de um ser criado, um ser pensante, um criador poderoso. Então, quem nós somos também tem que refletir a glória de Deus, mas a gente também consegue estragar, né? E foi o que aconteceu na criação. E aí a gente está na lama até hoje. Mas nós devemos voltar. Muito bem, glória de Deus é um bom objetivo. O que mais? Eu acho que essa frase mostra a mulher como ser humano. Exatamente. Tem diferenças com o homem aqui. Ela glorifica Deus de formas que o homem nunca vai conseguir glorificar. Exatamente, nós somos únicas. Únicas e diferentes, né? Porque você olha assim, cada uma é de um jeito, cada uma tem um cabelo, isso é lindo, porque Jesus é lindo, ele gosta de diversidade, eu também gosto, né? E a gente tem que apreciar isso, mas tem que apreciar também as nossas diferenças, a nossa TPM, as nossas dores,
as nossas flutuações hormonais. Por que Deus fez isso, gente? Eu não sei, mas Ele fez, né? Eu quero realmente fazer algumas perguntas para a médica, porque isso me intriga, sabe? Como assim, né? Por quê? Porque Deus fez, simplesmente Ele fez assim. Nós somos diferentes, exatamente, nós somos diferentes. A gente tem que abraçar essas diferenças, conviver com ela, né? Abraçar e aceitar, porque dói menos. Porque se a gente ficar lutando contra isso, tentar virar homem, é pior. Imagina com o gogó falando grosso. Então, o que mais? Feminilidade Madura. Sabe o que isso quer dizer? Que existe uma feminilidade que não é madura. Uma feminilidade... Exatamente, a gente não nasce sabendo sobre as coisas, gente. A gente não sabe. E essa história aí que contam pra gente que a mulher é maravilhosa, completa, perfeita, vai e faz, resolve tudo. Mentira! Mentira, propaganda enganosa. Porque olha só, eu não sei vocês, mas eu olho algumas coisas, algumas situações e eu falo, ai meu Deus, o que eu faço agora? E eu não sei o que fazer. E eu acho que é mais ou menos assim com vocês. Talvez a gente se desespere em situações diferentes, porque nós temos vidas diferentes, nós temos ocupações diferentes, né? A gente tem responsabilidade com pessoas, a gente convive em situações e com pessoas diferentes, mas acho que, de uma certa maneira, em algum momento, a gente para e fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? E esse momento a gente precisa aprender o que é a feminilidade redimida, uma feminilidade que glorifica a Deus, o que ela faz nesse momento, qual é a resposta e qual é a reação adequada, né? Então, sim, nós não nascemos sabendo, nós nascemos na fé como um bebezinho que precisa aprender, que precisa do pai, da mãe, do tio, do responsável, de quem quer que seja, que essa pessoa dê essa orientação de é assim que uma menina faz, é assim que um menino faz, né? Então a gente não sabe. Então se você em algum momento se sente perdida, se sente com dúvida, se sente... É isso aí, tá no caminho. A gente tem que só saber, é aqui, ó. E, porque a gente não nasce sabendo, mas é um bom alvo da gente colocar como meta da nossa vida. Tudo bem que estamos no meio do ano, mas pode, tá? A produção deixa fazer metas novas no meio do ano. Então você pode colocar como uma meta na sua vida. Vou ser mais madura, vou procurar ser mais madura. Mas também o que me chama a atenção é essa questão da liberdade. Por quê? O mundo diz que a liberdade é uma coisa, mas a Bíblia diz que a liberdade é conhecer a Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem algum dia na história da humanidade falou, eu sou a verdade? Jesus. Então nós queremos voltar para Jesus para conhecer essa verdade, porque essa verdade sim vai libertar a gente dos estereótipos, do tem que ter cabelo liso, tem que ter filho, tem que casar, tem que... esse monte de tem que. Isso aí não é liberdade, isso aí é opressão, né? Você poder dizer assim, sou hétero, curto homem, mulher, pai, eu acho que é isso. Não tem tolerância para você. Isso não é liberdade. Não? Isso não é liberdade, né? A liberdade é conhecer a verdade e ela vai nos libertar. Muito bem. Aí, pra gente terminar, eu tenho uma outra coisa, e a gente vai ter um tempo ainda pra gente conversar e orar, porque é o seguinte, tem algumas coisas que caracterizam as mulheres. Essa aí está falando da feminilidade, dos propósitos da mulher, que é glorificar a Deus. Muito bem. Mas eu queria que você parasse e pensasse um pouquinho, uma autoanálise, um momento, né, de terapia, que a gente olhasse para si mesmo. E eu queria que você fizesse uma análise. Eu vou mostrar 2 grupos de qualidades, ou características, melhor, de como as mulheres são e como que elas podem ser mais ou menos. Vamos lá. Essas são características dessa feminilidade caída. Eu queria que vocês lessem lá. Ó, tem uma coisa muito interessante, vou deixar vocês lerem. Vamos lá.
O que é uma feminilidade caída? O que são expressões dessa feminilidade caída e dessa feminilidade que não agrada a Deus? Ela é fraca. Essa mulher é fraca. Ela é passiva. Pode ser. O que você acha? Não sei. Ela é chorosa. Está toda hora chorando. Não só em apenas alguns meses do ano. Ela é aguada, sem graça. Sabe? Aguada. Ela é sedutora. Ela pensa em sexo e mostra assim para todo mundo. Ela é sedutora. Ela é flertadora, popularmente chamada de piriguete. Então a roupa dela mostra isso, o jeito dela mostra isso, a conversa dela, os papinhos, o flertinho. Ela é vã e ela é fútil. Ela só pensa em ficar bonita e não ser inteligente. Ela só pensa na aparência, só pensa em coisas que se pode ver. Ela só fala de besteira. A conversa não agrega nada. Não. Você conversa e você não conversa, é a mesma coisa. E às vezes você fala assim, quero conversar com você, quero esse papo. Essa é uma mulher fraca, ela é vã, ela é fútil. Ela é estúpida também. Ela é sentimental, no sentido negativo. Ela é ingênua, ela não percebe certas coisas, ela não percebe o que a roupa dela causa nos homens, o que essa conversinha, aonde vai levar, o que esse gasto de tempo com coisas inúteis e idiotas vai trazer para a vida dela. Ela não pensa nisso, ela é ingênua. Ela fala demais, tagarela, temperamental, uma hora tá assim, uma outra hora tá assado. Não tem uma estabilidade, exatamente. Ela é mesquinha, só pensa nela. Pra mim. Malcriada. Vocês nunca viram uma feminista aí brigando, sendo malcriada com todo mundo, gritando, xingando, batendo pé, rodando baiana, rodando baiana. Manipuladora. Ai, gente, nossa, tem uma outra coisa no outro lado lá que me intrigou durante muito tempo e aí a gente vai conversar sobre isso. Manipuladora, aquela mulher que mexe os pauzinhos para conseguir tudo o que quer. Não importa se é bom, se é certo, se é errado, ela vai conseguir, ela vai mexer com as pessoas, ela vai trocar a verdade, ela vai omitir algumas coisas, ela vai esconder outras coisas para chegar no ponto em que ela quer, que eu quero. Muito bem. Reclamona, ranzinza e bicuda. Aquela pessoa que só reclama, não vê nada de bom, que tá tudo ruim, que tá sempre... Lembra daquele desenho? Aquele cachorrinho que só fica reclamando? Exatamente. Ela é bicuda quando não consegue o que quer. Vai lá preparar a sua janta. Me aguarde. Daí, bicuda. Sufocante, tá em cima da pessoa sugando. É aquela amizade que quer saber tudo onde você tá. Você conversou com ela? Você conversou com ela? Você não me chamou? Você não me... Tá lá, sufocando. Sufocando as pessoas que estão ao redor. E ela tem um caderninho negro. E tudo aquilo que você fez pra ela vai voltar. Porque tá tudo lá no caderninho, esperando uma próxima vez. Levantar tudo. E fazer aquela lista negra assim contra você quando precisar. Eu sei que, de uma certa maneira, ou de outro, num nível ou no outro nível, nós somos um pouco disso, né? Um tanto dessas qualidade, dessas características, são assim, mais ou menos, quase que sempre associadas às mulheres. E isso torna uma mulher insuportável, né? Como a Marina falou, eu tenho dó de vocês, porque, gente, isso aqui não é a nossa descrição? Quando a gente está largada na vida, é assim que a gente é. É assim que nós temos a tendência natural. Por quê? Gênesis 3 conta que a queda aconteceu na humanidade. Então, nós temos essa tendência a amar o pecado. E a gente ama o pecado, a gente gosta do pecado. Né? E a gente gosta de ser assim. E nós somos assim, muitas vezes, de um certo jeito ou de outro. Mas, no oposto a isso, nós temos uma feminilidade
característica da mente redimida, que é responsiva. Ela responde bem, ela, né? Tem, gente, claro que tem muita coisa boa, a gente só precisa redimir, só precisa repensar a nossa própria vida. Ela é responsiva, ela é compassiva. Gente, fala, que homem é compassivo naturalmente? Isso é uma característica muito feminina. Nós trazemos a compaixão para o mundo. Nós somos empática. A colega está chorando, a gente vai lá dar um abraço, colega, o dia inteiro. Ontem mesmo estava aqui, que eu e a Paloma. Estamos lá, estamos juntos na luta. Persistente. Não? Né? A gente desiste do filho? Não. A gente desiste de pedir para colocar a meia no cesto? Não. A gente está lá. Nós somos gentis, a gente consegue ser gentil, a gente consegue ser calorosa, nós somos afetuosas, a gente se abraça, a gente dá beijo. Gente, isso é feminismo, é feminista, é feminino. É receptiva, a gente recebe, a gente consegue ser, consegue. Diplomática. Ai, atenciosa, solidária. Gente, quantas coisas eu vejo de crochê, né, de tricô, das mulheres fazendo movimentos, como a gente tem aqui do Homemade, para fazer mantas, para arrecadar roupa, para fazer um monte de coisa para quem está nas ruas, para quem está no frio. Diplomática é aquela pessoa que você está ali no meio de uma situação conflituosa, de uma situação em que esse lado tem um interesse e esse lado tem outro interesse, e aí você consegue, vamos chegar num meio termo aqui, vamos atender algumas coisas daqui, outras você abre mão, vamos atender algumas coisas desse lado e outras você abre mão, e vamos juntos no mesmo restaurante comer a mesma comida. Mais ou menos que a gente quase consegue isso às vezes. Intuitiva. A gente não tem uma intuição, a gente não capta algumas coisas no ar? Então, nós somos sábias. A gente pode ser sábia. A gente pode ser perceptiva de pegar coisas no ar também. Prima irmã do intuitivo, né? Sensitiva, espirituosa, sincera, tem bom humor, ela percebe as pessoas, ela é vulnerável, emocionalmente aberta. Não é uma característica feminina? A gente falar dos nossos sentimentos, do que eu estou sentindo, do que eu não estou sentindo. Exatamente, quando você fala do que está sentindo, quando você fala das suas emoções, você está se abrindo com uma pessoa. Vocês acham que os homens são assim? Característica nossa. Obediente, fiável, graciosa, doce, são ternurinhas femininas, são delicadezas femininas. Expressiva, charmosa, ali quase que o oposto da sedutora, né? Porque você pode ser bonita, você pode se arrumar com decência, né? Charmosa, e tem o seu charme, é delicada. Claro que nem todo mundo é todas essas coisas, mas nós temos uma tendência a ser mais delicadas. Quieta, às vezes, quando ele está dormindo, né? Sensualmente receptiva, dentro do seu quadrado. Claro, nem todo mundo pode ser sensualmente receptivo, porque você não está no quadrado do que pode, você está no quadrado talvez do que não pode, então cada um no seu quadrado. Mas ela é confiável, pura. E aí, você não é confidente? A gente não tem as coisinhas que você conta para as amigas, e só para as amigas? Exatamente, você guarda segredo. E você quer que a outra pessoa guarde segredo também. E aqui está a questão do persuasiva. É uma coisa muito interessante. Tem como a gente ser manipuladora, mas tem como a gente ser persuasiva, né? Qual é a diferença? Para si próprio. O manipulador é para si próprio. E o persuasiva? Um bem comum, muito bem. Uma vez eu perguntei isso, eu fiquei assim muito em dúvida, né? Porque persuasiva está na lista das qualidades boas, né? E eu fiquei na dúvida, assim, como eu sou persuasiva e eu não sou manipuladora quando eu estou sendo uma coisa, quando eu estou sendo outra? Aí eu perguntei para o Cris, qual é a diferença aí?
Isso eu tenho que ser persuasiva, eu quero saber como é que é, porque já que eu posso ser, né? Vamos preciso aprender esse negócio. Eu quero aprender. Ele falou, é a verdade. Então, se você está do lado da verdade e você está defendendo a verdade, você está sendo persuasiva. E aí a gente pode juntar algumas coisas como receptiva, diplomática, charmosa, delicada, e a gente vai persuadir. E uma coisa muito interessante que o John Piper falou, inclusive num texto, que é um e-book que está disponível para todo mundo, se vocês quiserem depois eu mando para vocês, ele fala, é um texto que é uma pregação dentro desses movimentos, de um desses movimentos que eu falei para vocês que está acontecendo, que levando a bandeira, né, da feminilidade em Jesus Cristo, ele foi fazer um manifesto daquilo que é uma mulher verdadeira, true woman, lá nas gringas. E aí ele fala que uma das coisas muito importantes que nós temos como mulheres é a influência. Porque nós não tiramos e não lutamos contra a liderança masculina. Ela é bíblica, ela é certa. Não tem discussão bíblica com isso. Mas nós temos influência. Como? Sendo auxiliadora e usando todas essas qualidades ao nosso benefício, não apenas ao benefício de todo mundo. Então, quando a gente luta, se posiciona, levanta a bandeira da verdade, a gente usa esses ingredientes com o objetivo da glória de Deus, nós somos influentes na vida dessa liderança masculina e na vida das pessoas ao nosso redor. E é isso que nós queremos. E eu espero, desejo, que aqui a gente consiga uma rede de apoio para a gente levantar essa bandeira daquilo que Deus espera da gente. Para a gente não se perder no mundo, mas para a gente se ajudar. Porque, olha, é difícil, é complicado, é muito difícil mesmo. E a gente precisa de ajuda. Por quê? São muitos detalhes, são muitas coisinhas, né? E ninguém está excluído disso. Não é porque você é solteira, porque você é divorciado, porque é viúvo, porque qualquer coisa. Todo mundo está nesse mesmo barco e a gente precisa se ajudar. E em todas as categorias e idades, novo, velho, do meio, de bolinha, de listrinha, todo mundo tem essa feminilidade para expressar, né? E tem como a gente estragar também. Mas não, vamos pedir que Jesus nos ajude. Para terminar, eu queria contar para vocês o texto que vocês vão decorar. Por quê? Uma das coisas mais importantes que a gente precisa ao longo de todas essas próximas aulas é a gente pensar o seguinte: ok, você está falando aí então que eu não posso ser sedutora, mas que eu posso ser sensualmente receptiva. Você está falando que eu não posso ser chorosa, bicuda, ranzinza, mas eu não posso ser manipuladora, mas eu posso ser persuasiva. Você está falando que eu não posso ser assim, que eu tenho que ser assado. Como que isso vai começar na sua vida? É do nada? Plim! Você orou, recebeu um pacote, desembrulhou e resolveu? Não. Começa tudo com um processo. E um processo leva tempo, né? E aí é o texto-chave que a gente vai decorar para a próxima aula, que é Romanos 12, de 1 a 2. Babinha, que todo mundo já sabe. Mas eu vou ler. Rogo-vos, pois... Essa é uma tradução mais antiguinha, mas você pode decorar na tradução que você achar melhor. Na NVT, NVI, linguagem de hoje, como for. A gente só vai tomar, né, liçãozinho oral no próximo domingo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como que as coisas começam? Exatamente, né? Ele começa falando o seguinte: vocês devem apresentar o seu corpo, aquilo que você faz, aquilo que você é, né?
não é só... E aí ele fala apresentar o corpo, e aí depois ele fala da mente. Então ele está falando do ser humano como uma unidade indissolúvel. Você é o que o seu corpo é, e você é o que a sua alma, o que a sua cabeça é. Não existe uma separação. Não tem como você falar assim, eu vou deixar o meu corpo aqui descansando e a minha cabeça vai lá na IBD. Não tem como. Vem todo mundo, vem o corpo, vem a mente, vem a cabeça, vem todo mundo, né? Até seria bom, né? Nos dias de frio que nem hoje, né? O corpo fica lá quentinho. E aí, não, mas não dá. Então é tudo junto. E aí você tem a disposição de apresentar esse seu corpo para a glória de Deus, né? De um pai, para a glória de Deus. E tudo começa aqui internamente, com essa renovação. E eu espero que a disposição de vocês, ao conversar sobre essas questões do que é o feminismo e das coisas, né, erradinhas que a gente convive, é que você pense o seguinte, eu preciso renovar a minha mente, eu preciso tirar essas coisas, eu preciso questionar meus valores e colocar a palavra de Deus. Esse aqui é o padrão do mundo, esse aqui é o padrão de Deus. Eu vou tentar tirar esse aqui, eu vou abraçar esse aqui pela fé. Não é porque faz sentido, porque é mais fácil, porque é mais legal, né? Apenas. É mais legal porque é de Deus. Não é fácil porque a porta é estreita, mas é aquilo que a gente precisa colocar na cabeça, com fé. Então, tá aí, Romanos 12, 1 e 2, pra gente decorar. A titia vai tomar na próxima aula de todo mundo, pra ver quem é que fez, quem é que não fez. E aí, então, a gente vai terminar o nosso momento aqui, porque inclusive o sinal já tocou. Mas a gente vai orar, né? Porque a gente precisa muito. E eu queria que alguém orasse, por favor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos na Tua presença, Deus, aprendendo mais a Tua palavra, aprendendo o que o Senhor espera e o que o Senhor planejou para cada uma de nós como mulheres que somos privilegiadas, que o Senhor nos fez assim, que a cada dia mais a gente se volte aos Teus pés, Senhor, e que a gente possa viver o Teu plano, a Tua vontade para as nossas vidas, Deus. Nos abençoa cada uma, como mãe, como filha, esposa. O Senhor esteja cuidando de cada um de nós, para que a sua glória seja manifesta, Deus, através das nossas vidas. Em nome de Jesus, é que eu oro e agradeço pelo privilégio de conhecer o Senhor. Amém. Amém. Muito bem. Já voltei e não voltei. Não, eu esperei bem cedo. Eu fiquei imaginando, eu nem devia despachar. Era a melhor parte do meu trabalho. Não, era muito bom, a gente conversava.
sábado eu tava aqui pensando se eu preciso de eu tava assistindo, mas eu tô animada com a possibilidade de cada aula de português, porque eu acho que é outra pegada, outra versão, mas aí eu sou numa escola, eu falei da minha para os pequenos, é perto dos grandes, não vai envolver, mas eu tô indo tarde, porque vai ser toda aula de inglês, eles separaram as turmas, né? Tem uma turma que começa pra frente, avançada, mas já mais, enfim, precisa de um reforço. Aí eu tô com o primeiro, segundo e terceiro no médio. Mas aí eu vou subir a turma pra valer essa semana. Sexta-feira eu fiz um reconhecimento de ter coisas eu falei que e são menos alunos, né? Tem 10 alunos. Na didática portuguesa. E tem os desafios também de ar também, né? A gente sabe que a gente tem outros desafios na escola dos dois, na prática uma super porta que Deus abriu, assim, sabe? Porque eu saí, eu fiquei super triste, super triste. Eu senti muita saudade de alguns alunos por aqui, eu senti carinhosa, bom dia, Sassá. Eu ia te dar um empoderado. Não, é isso que é. Eu tava procurando uma palavra. Da pessoa. Porque tá tão desgastada, né? Obrigada pelo desejo de compaixão. Eu já choro. Eu também. E antes eu era pior, agora eu não sou tanto. E é engraçado que agora eu vejo que eu sei. E agora eu já escuto a maioria das vezes. Eu acho que você já conhece a idade dela. Porque a gente vem sempre Carol! Você dá espaço pra isso? Você não viu ela ainda, né? Ele só deixa aqueles stories, tá vontade de ver. Parabéns, você também, viu? Você vai descer? Agora não. Vai descer. Tá. Vai, é você mesmo, hein? Peraí, que eu tô chegando na A gente divide junto, porque nós moramos ali no ponto X qualquer coisa é pra gente, não que a gente Vai ter faz. almoço, viu, gente? Quem quiser marmita, pode subir. A gente cata tipo assim, se a gente tiver que estar demorando, e vem junto, a gente vem junto pra voltar também. Ali aquele ponto é bem tranquilo pra vir pra casa. e pra mim também. Você mora ali na frente, aqui é um lugar. Ela é super movimentada à noite. Aí eu tenho mesmo que ter a segurança, que fica ali. Eu tô subindo. Eu sempre morei ali pra aquele pedaço, então. E ali é bem movimentado. Eu lembro quando eu trabalhava Tem uma na base da arena, guarda ali na frente. Eu moro perto da arena. ali próximo da avenida. Mais pra. Eu moro na Rua da Pica. Eu sei onde que é. Então, mas como eu já moro há muitos anos, todo mundo me conhece. Eu tenho que esperar, porque eu já tava por ali de novo. Não, mas ali
casa, a Bel fica preocupada. Eu falei, não, olha, se eu chegar até, tipo, 11 horas, não, porque é bem movimentado. Mais que isso, a gente já fica meio mesmo sabendo que tem uma portaria aqui e a gente não bota na outra. A gente já fica meio mais... E ali aquela rua assim, por onde você fica, eu achava que eu trabalhava. Não, um dia eu fui ali com a grávida. E eu fui até o finalzão, assim. Mas não, A gente mora no último. Por isso que você estava reclamando aquele dia, quando o pessoal vinha andando na sua frente, E aí eles, por exemplo, ele tem uns 15 tempos. Eu acho bonitinho, mas não dá. E você fala que a gente tem um folgado lá no. Ainda bem que a gente não é da nossa torre, porque eu nunca vi isso. Eu já tinha dado na testa dele. Sim. Gente, ele vai bem no meio, nem pra cá e nem pra lá. Ele parece um robozinho. O pessoal que pega a criança no meio, nem escolhe direito. Aí ele ainda põe no fone de ouvido. Por quê? Quando eu vejo o pessoal, eu bato, eu piso forte, o outro ouve, eu não preciso ensinar realmente. E aí a minha irmã só eu vou voltar lá na escola na quarta-feira para participar do projeto do Edson, porque a gente fez sobre amizade e tal.